Boa noite a todos os irmãos em Cristo e irmãs, Igreja Militante do Senhor Jesus Cristo. Cheguei agora da igreja, com a minha família. Foi um culto abençoado, onde nosso irmão querido Anselmo, presbítero Anselmo, segundo dirigente da congregação, junto com o nosso querido irmão Charlene, ele nos fez presente porque ele está dando assistência em casa, sua esposa passou por uma cirurgia, ele também está cuidando do pai. Mas o terceiro, dirigente estava lá, fazendo a primeira parte do trabalho, onde eu auxiliei ali na oração, e o nosso querido irmão presbítero Anselmo ministrou a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi bênção, viu, meu irmão? É muita bênção de Deus. Nesta noite, queridos, eu quero também abençoar todos vocês com esta palavra. A palavra não foi dada lá no momento, porque o tempo já tinha chegado, O meu filho teve a participação da leitura, da palavra, e ele trouxe também uma palavra abençoada. Você vai ver aqui neste vídeo, eu vou estar aqui colocando junto esse vídeo aqui junto com o trabalho de hoje à noite, para abençoar a vida de todos vocês. Quero cumprimentá-lo a todos com a doce e a paz de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. A paz seja convosco. Graça e a paz, irmãos, a paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Por que eu estou saudando com vários tipos de paz? Porque cada uma igreja ela tem seu estilo, e eu respeito a doutrina de cada igreja ela tem sua doutrina, tem o seu estilo, sua hierarquia eclesiástica, e nós temos que aprender a respeitar. Nosso querido irmão Anselmo disse que não gosta que as pregações dele saia de dentro da congregação, fique só ali mesmo, só para os irmãos. Respeito a posição dele, ele respeita também. Ele tem um filho dele que é uma bênção de Deus, o irmão Anderson, o diácono Anderson, que sempre tem as suas redes sociais. Mas ele pediu para que eu entregasse o áudio, eu gravei a mensagem dele, foi 43 minutos, uma palavra muito boa, muito abençoada que ele trouxe, amém? E eu, aqui, diácono Ivanês Barbosa, missionário e evangelista, pela misericórdia e pela graça de Deus, quero nesta noite também vos trazer também uma palavra da parte de Deus para abençoar a vida de todos. Eu relutei muito, irmãos, no começo, lá atrás, há uns 5 anos atrás, eu não queria também me envolver em redes sociais. Cheguei até a abrir um grupo do WhatsApp, Igreja Livres para Adorar, que era o nome do grupo, mas não deu certo. Aí o que é que eu tenho que fazer, meu irmão? O que é que eu posso fazer? Se Deus dá a ordenança, use os meios de comunicação para levar a palavra de Deus. Então Deus cobra de um e não cobra de outro, Mas eu relutei bastante, mas depois aí eu resolvi a colocar nas redes sociais 2 plataformas, a Evangelista Ivanei Barbosa, que é o nome do meu Instagram, e o canal Livres para Adorar, que é o meu canal no YouTube, amém? E peço que os irmãos se inscrevam lá, dê um joinha, dê um like lá, tá certo? É de graça, não cobra nada, para ajudar o YouTube a divulgar as mensagens, as pregações que eu coloco lá, tá certo? Então é isso aí, meu irmão, sem delongas, quero citar aqui um texto que Deus colocou nessa tarde aqui em casa, durante o dia, em meu coração. Eu estava estudando a palavra de Deus, e Deus me fez me lembrar da libertação do povo hebreu dali do Egito, Moisés resgatando aqueles 3 milhões de pessoas, e quando chega em Canaã, entra 10, volta 8 ainda, mas só fica firme mesmo, com os pés na terra ali de Canaã, só 2 pessoas, que é Josué e Caleb. Todos os outros, nenhum teve a oportunidade de fluir da riqueza daquela terra,
nem Moisés, que deu o seu sangue, né? Ele, pelo momento, deixou a vida de príncipe, esqueceu a etiqueta do Egito, né? A educação que ele teve, uma educação ímpar, e ficou por 40 anos. Deus o levou ele a ser pastor por 40 anos, pastor de ovelha, até que quando Deus fala com ele no monte, ele vê aquela luzinha, curioso, ele chega lá e vê uma sarça ardente, né? E aquela sarça, né, não consumia, e ele ouviu a voz e disse: Moisés, tire a sandália do pé, porque a sandália até então que estava no pé dele era do Egito. Então aquelas coisas, as coisas que é do Egito, que é da Babilônia, né, não pode entrar no lugar santo. Então ele tirou ali a sandália do pé e ouviu as instruções que Deus tinha dado para ele voltar para o Egito, para resgatar, para salvar das garras de Faraó o seu povo, né, o povo hebreus, que eram misturados com alguns egípcios, né? Ele também decidiu seguir, né, a Moisés. Então tinha um grupo também de pessoas que não seguia a fé, né, em Deus, era idólatra, né? Então, irmãos, como é difícil a obra de Deus ela ser feita no meio da obra, no meio do povo de Deus, ter pessoas, né, complicado, pessoas sem noção, gente idólatra, problemático, complexado. Então essas pessoas, elas são classificadas pela luz do Evangelho, e pessoas significa, é classificado, o nome é dado, né, por o joio, né, é o chamado cabritos, né, bode, não ovelha. Então, infelizmente, irmãos, na casa de Deus existe, né, essas pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou ainda dentro dessas pessoas. Então, naquela época, no tempo de Moisés, já existia esse tipo de pessoas assim, amém? Então, irmãos, aí depois dessa pequena introdução que eu dei aqui, e dessa pequena apresentação que eu fiz, né, depois dessa pequena formalidade que foi dada aqui pela minha pessoa, vou agora entrar na palavra de Deus. Encontra-se no livro do Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 15. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, ele fala a Moisés desta maneira: Moisés, por que clamai a mim? Porque vem, em outra versão diz assim: porque clama-se a mim. Diz a este seu povo, ou diz a esse povo, né, que mache, não precisa mais clamar, agora é para marchar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se você continuar lendo aí esse capítulo 14, né, ele tem apenas 21 versículos, né? Se você ler todo o texto, né, existe aqui a divisória aqui, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta são continuação do assunto da história. Você pegando toda essa história toda, eu estou só apenas narrando aqui só um versículo, mas para você entender o versículo 15, você tem que ler pelo menos do 13. Do 13 até o 17 você já vai entender melhor esse versículo 15. E se você ler o capítulo todo, né, o capítulo 14 do Êxodo, você vai entender melhor esta história. Amém, irmãos? Porque é uma história que ajuda a gente a entender, irmãos, que Deus, mesmo ter mandado para o deserto, né, existia um grupo de pessoas aqui que o murmuravam, que se lembrava lá do Egito, né, a comida, a lavagem que eles comiam, né, uma sopa feita com cebola e pepino, né, e lá, pelo menos lá, tinha um sepulcro, que se eles morressem, eles eram, né, enterrados. E ele questiona Moisés: Moisés, você nos traz nós aqui ao deserto para morrer em lugares como esse aqui, que não tem um sepulcro para que nos enterre? Olha, já começou aqui o povo aqui murmurando.
Irmãos, eu já fecho esse parente para abrir um, para dizer para vocês e vós outros que vão ouvir esta palavra, que o que fez o povo não entrar no Egito, meu irmão, foi 3 coisas. Primeiro, que a maioria do povo era idólatra, a maioria. Segundo, e essa maioria que morreu, essa maioria foi o que a terra se abriu, irmão, na hora que Moisés desce com a tábua, né, com os 10 mandamentos, e que vê eles adorando um bezerro de ouro, ali a terra se abre. Moisés disse: olha, quem está ao meu lado, quem está com Deus, venha para perto de mim, venha para o meu lado. E quem não está, fica aí mesmo, vocês vão ver o que vai acontecer. E Deus, ele abre a terra ali, e mais de 1 milhão de pessoas foram enterradas ali, foram engolidas pela terra, por causa que estava adorando o bezerro de ouro. Por causa da idolatria, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Mas ali não parou ali, continuou as pessoas ali, né, dando trabalho a Moisés. Se levantou 250 líderes de 250 congregação que caminhava, que andava com ele, né, e tentou contra a vida de Moisés e a vida de Arão, dizendo que eram falsos, que eles estavam com arrumadinho, e que Arão, porque era irmão, é por isso que estava como sacerdote, e que Arão não merecia, né, ter esse sacerdócio. Foi ali onde Deus fala para Moisés e manda Moisés dizer para todos os 250 líderes colocar seus cajados de líder, tudo junto em fieira. E ali aquela vara que florasse, né, era o verdadeiro sacerdote que foi escolhido por Deus. E assim aconteceu, irmão, né? A vara de Arão floresceu. Então toda Israel ali, todas as pessoas ali, irmão, que estavam caminhando com Moisés, começou a obedecer, começou a respeitar, né, o sacerdócio de Arão, que era irmão de Moisés. Depois, aí a vida de Moisés continua com luta, com provas, sendo provado por aquelas pessoas ali, que tirava a paciência de Moisés ali. A irmã de Moisés, desliga aí, minha filha, por favor, essa sopa. Estou fazendo aqui uma sopa de arroz, com uma carninha dentro, com umas verdurinhas que tinha, fiz uma sopa. Daqui a pouco a gente vai estar debochando, né? Vamos estar se deliciando, né? Debruçando, se chama, nós vamos estar comendo, se alimentando, né? Porque saco vazio não se põe em pé, né? A gente também precisa do alimento também da carne, né? Amém? Mas o alimento, o corpo físico, né? A comida, viu, meu irmão? Em primeiro lugar, foi a idolatria, que muita gente não alcançou, não entrou à terra prometida. Em segundo lugar, foi a desobediência ao ministério de Moisés, que fez também muita gente morrer. Até Miriam pegou uma lepra por ter se levantado contra o ministério de Moisés. Não foi fácil, irmão. Moisés, ele deu o seu sangue, né? Moisés, ele fez tudo, até Deus chegou a falar, quando o povo cobrava de Moisés: Moisés, está faltando água. E Deus falava para Moisés: Moisés, fale com aquela rocha ali, ó, que ela vai te dar água. E Moisés estava tão sobrecarregado, né? O povo estava sufocando ele, que ele perdeu a razão na hora, ele desequilibrou, né? E ali ele chutou na hora, ele esqueceu que naquela rocha não era para ele bater, era para ele fazer o que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele falar, ele conversar com a rocha. Aquela rocha era a rocha de Meribá, apontava ali o Eterno, né? Apontava ali o Filho do Eterno, apontava ali, simbolizava ali Jesus, né? Não poderia bater, mas aí Moisés foi e deu uma cajadada na rocha. Sangrou água ali, foi água à vontade ali, que para encher todas as vazias, deu água aos animais, todo mundo beberam água, mas as pessoas continuaram, né? Lá na frente começaram a clamar Moisés, dizer: Moisés, estamos com fome, precisamos de comer. E mais uma vez ali vieram toneladas de pássaros voando e caindo ali. Eles ajuntaram, eles comeram tanta carne. A Bíblia fala que eles comeram tanta carne que saía pelo nariz e pelos ouvidos, irmão. A doença da gula, né? Mas a gente que tem um soquete, né? Quanto mais
comia, mas parece que não saciava a fome, né? Fora o maná, né? A padaria celestial, né? Fabricava pão ali, ó, fresquinho, caído do céu logo cedo de manhã. Aí alguns eram tão teimosos que não obedeciam a palavra de Deus, que eles pegavam ali o pão, pegavam ali passando, pegavam para o dia da manhã. Aí os pão que ficavam no dia da manhã, no outro dia, estavam todos cheios de varizeira, tudo podre. Porque tinha que pegar só o necessário, só o de comer no momento, o agora. Não era para guardar para amanhã. Até isso o povo não obedecia, né? Infelizmente, até isso o povo era rebelde, né? E ali, irmãos, no momento que Moisés passa por toda essa luta, por toda essa peleja, mesmo obedecendo a voz de Deus, ele não entrou na terra prometida. Mas Deus já tinha feito a promessa que ele ia entrar, mas ele entrou 2 dias depois, 2000 anos depois. A Bíblia diz no Salmo 90, verso 4, 1 de Pedro 3, 8, né? Está lá escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Moisés entrou, e ele não entrou só não, ali ele veio acompanhado junto com ele ali o Elias, que representava, né, os profetas, e Moisés, que representava a lei. Os dois estavam ali diante de Cristo, diante de Jesus. Amém, irmãos? E ali foi cumprida a promessa que Deus tinha feito a Moisés. Eu e você, meu irmão, quando nós temos uma chamada, uma vocação, a gente temos que ser uma pessoa equilibrada. A gente temos que entender, irmãos, que nós vamos encontrar obstáculo, né? Vai acontecer muitos empecilhos para a gente desistir. Imagina ali, ó, Josué e Caleb mais 8, era 10 que entrou para espiar a terra. Lá em Números capítulo 13, está lá escrito que Moisés envia, né? Eles. 8 volta, fica só os 2. E quando vem, eles trazem frutas dali daquela terra. Cachos de uva, que era 2 homens para poder, né, carregar. Tão grande que eram os cachos de uva. E era uma terra rica. Muito mato, muita água. Era um lugar verde, era um lugar bom de viver, mas só que existia um porém ali. Que a terra ali já tinha dono, já tinha dono ali naquela terra ali, eram os gigantes, homens ali com 2,5 metros, 2,20 metros, os homens mais baixos, mais pequenininhos ali, era com 2 metros de altura, tinha uns que chegavam até ter 3 metros de altura, né? Se você for estudar bem direitinho a biografia, né, da história ali daqueles gigantes que moravam ali, né, eram pessoas ali controlentas, né, eram pessoas ali famintas, mesmo morando no meio da prosperidade, dentro de tudo, não faltava água, não faltava comida, não faltava ali bebida, não faltava, né, de fazer da uva ali o vinho, né, para beber, tinha animais para matar ali, para comer a carne, né? Eles eram pessoas gananciosas e eles não queriam dividir a bênção para ninguém. Aí de repente entra ali, né, poucas pessoas ali com Josué. Caleb entra com um grupo pequeno de pessoas ali. A Bíblia diz que só entrou 2, né? Mas você tem que pegar o contexto, tem que estudar a história. Não foi só Josué e Caleb que entrou ali. Um pequeno grupo do que saíram lá do Egito, poucas pessoas entraram junto, irmão. É porque a Bíblia não relata sobre isso. Isso você vai entender em outros livros, em histórias que não ficou, né, vinculada aqui na palavra. Ficou que está nas histórias dos hebreus, né? nas histórias dos judeus. Você vai encontrar livros, né, com muitas histórias sobre ali, aquele lugar ali chamado Canaã, né? Amém? Então, irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou, né, nas minhas mãos. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu dei uma pausa aqui porque tinha um cachorro aqui do lado de casa, aqui latindo, aí atrapalha, né? Tudo é improvisado aqui, mas espero que os irmãos não percam o foco, não percam a presença, tá certo? E concluindo aqui, irmãos, olha o que acontece, né, com esse povo. Ele mesmo recebendo essa ordem de Moisés chega diante desse povo e diz assim, ó, Deus manda dizer para vocês que vocês marchem. Porque Moisés foi clamar, né? Moisés foi se apresentar diante de Deus, clamar a Deus por este povo
que estava murmurando, irmão. Não faltava calçado, a roupa não ficava velha, até a roupa crescia, né? Não faltava comida, alimento. Na hora de atravessar o deserto ali, quando chegava a noite era um frio muito grande, uma coluna de fogo, né? Esquentava ali aquele povo. Durante o dia, Deus mandava uma nuvem, e aquela nuvem ali fazia sombra para que aquelas pessoas não pegassem câncer de pele, né? Era um sol escaldante, muito quente. O sol do deserto é quente, irmão. Estudo sobre isso, que eu estudei sobre isso. É muito quente. Se alguém tentar passar durante o dia com uma bandeja de ovos ali, os ovos fica tudo encozinhado, fica tudo encozinhado. É muito quente, a temperatura é acima de 40 graus, acho que dá 60 graus. É muito quente, de noite também é gelado igual uma geladeira. E ainda tem que ficar atento, irmão, porque existia também as serpentes, né? As najas, né? As cobras venenosas, as maiores cobras mais venenosas que você encontra no planeta Terra é no deserto, chamado por as najas, né? Aí tem também o escorpião negro, né? Eles chegam a 15 centímetros de tamanho, assim, ó. São grandes. Os escorpiões dos desertos, não é esse escorpiãozinho pequenininho que a gente vê aqui, que a veia aparece aqui no Nordeste, aparece no Sul, né? Para a banda de lá, os escorpiões são grandes. Alguns historiadores chegam a dizer que encontrou o escorpião com 30 centímetros de comprimento, mas a maioria deles são 18 centímetros, 15, né? 22 centímetros, mas aqui para nós é grande. Um animal desse tamanho é muito grande. E a ferradura dele, o veneno, na hora que pica em alguém, irmãos, 2 minutos no máximo, aquela pessoa fica paralisado, o sangue talhado no corpo, o coração para, só morre na hora. O veneno é mortal, o veneno. Amém? Mesmo assim o povo ainda livrava, esse povo, né? Foi livrado de ferradura de escorpião e de mordida de cobra, né? Até isso aí Deus guardou, livrou, deu livramento a este povo. Por 2 vezes Deus chegou a Moisés e disse: Moisés, eu vou matar esse teu povo. Aí Moisés chega, olha, parece até história de carochinha, né? Mas aí Moisés disse: não, Senhor, não é o meu povo, é o teu povo. Eu também sou seu também, Senhor. Esse aí é o teu povo. Não mata não, Senhor. Dê mais uma chance a eles, né? Uma viagem que ia durar só apenas no máximo 4 dias de viagem se transformou em 40 anos. 40 anos no deserto, irmão. Tudo por causa da desobediência aqui, ó. As pessoas não estavam obedecendo a palavra de Deus. Que a gente venha obedecer, meu irmão, a cada dia a palavra de Deus. É melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém? Eu quero agora fazer uma oração aos irmãos que vai ouvir este vídeo. Eu quero orar por vocês. Ore também por mim e pela minha família. Vamos orar uns pelos outros, amém, irmãos? Se lembre o que Deus falou em Êxodo. Vou frisar de novo a palavra Êxodo 14:15. A ordem de Deus é para marchar. Então marche, amém? Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Visita esse lar, essa casa agora, nesse momento. Visita cada lar, cada casa, meu Pai. A um raio de 3 km quadrados ao redor da minha casa, venha repreender toda potestade e principado, toda seta, todo dado inflamado do maligno, todo olho gordo, inveja, todo espírito de pombagira, espírito de Zé Pilinta, espírito de confusão, de inveja, de falsidade, caia por terra agora. Todo laço, toda ferramenta forjada, preparada contra meu lar, minha casa, minha família, não prosperará, será destruído, será julgado por Deus, porque o Senhor, meu Pai, o julgará, o condenará, porque essa é a herança que o Senhor fez para nós, meu Pai, que encontra-se no livro de Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada, forjada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós será guardada por dia do juízo, porque o Senhor, né, o julgará. Todas as línguas que se levantar contra a sua igreja será julgado, condenado pelo Senhor. O Senhor fez promessa, eu creio nessa promessa, meu Pai, no nome de Jesus. Continue protegendo meu lar, minha casa, minha família.
O meu ministério, meu Pai, que eu tenho, eu quero te levar a sua palavra, o ministério da pregação. Ajuda, meu Pai, o teu povo, ajuda, meu Pai, a minha vida, me ajuda, me dê força, como o Senhor deu força a Moisés, meu Pai, que teve um momento que ele faltou as forças, teve que ter 2 homens para segurar as mãos dele, enquanto ele estava ali com a mão levantada, a guerra era ganha. Quando ele abaixava a mão, a guerra, o povo de Deus começava, o seu povo começava a perder, porque Moisés, ele foi um grande intercessor, meu Pai. E eu quero também ser, meu Pai, também um grande intercessor. Intercessor pela minha família, intercessor da igreja, intercessor, meu Pai, também desse planeta Terra, dessa sociedade sem Deus, dessa sociedade com a parte dela é hipócrita. Meu Deus, em nome de Jesus, converta, salva, liberta, quebra todos os grilhões, todas as marras, meu Pai, todas as marrações de ódio, de revolta, meu Pai, de pessoas que não conseguem liberar perdão, não conseguem amar, não conseguem perdoar, não conseguem ter comunhão, paz uns com os outros. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura casamento, restaura as finanças, restaura a saúde, salva, meu Pai, este planeta Terra, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus.